meninos, estão me ouvindo? Sim, sim. Realmente, né? É igual a gente mesmo. Olha, cada um Tá tem uma foda, hein? Ninguém fase. querendo estudar, professor. Tô vendo isso. É lamentável, porque logo no segundo ano tem que aproveitar bem para fazer um segundo bem feito para ir pro terceiro, né? Mas sejam bem-vindos. Desculpa a demora aí, eu tava organizando umas coisinhas aqui enquanto eu dava um tempinho para vocês, para os meninos irem entrando. Mas eles não entraram, né? Como vocês mesmos me falaram. Né? Mano, não, mas é só nós mesmos. Graças a Deus tem dois, né, Jéssica? É, pelo menos tem nós, né? Isso, pelo menos tem vocês dois comigo aí, tá ótimo. Sejam bem-vindos, tá? Na nossa aula. Obrigada. Espero que Obrigado, vocês professor. gostem bastante. Vocês sabem que as minhas disciplinas é sempre aquelas, né? As melhores disciplinas para vocês. Então vamos lá. Segundo B, eu só vou falar para vocês que a gente vai trabalhar junto. A gente vai trabalhar com física e geometria, tá? Ano passado a gente não teve aula de geometria, então tudo que vocês faziam em matemática contava para geometria. Esse ano vai ter mesmo, por isso 6 aulas todos os dias. Então, o ritmo, enquanto tiver online, vai ser o mesmo, tá? É vídeo aula pelo Uhum. Zoom, atividades pelo Google Forms para vocês responderem para mim. Outra coisa é, não deixem, não importa se for só vocês, Joned e... Eu pronunciei seu nome certo? É Joned mesmo? Sim, Johnny, isso. Isso, Joned e Jéssica. Vocês vão sempre, se vocês estiverem sempre na aula, até avisem os colegas, porque essa presença de vocês na aula é ponto de participação. Minha nota eu vou somar e dividir por 2. Se precisar, por exemplo, de algum ponto para você ter uma nota melhor ou sair da nota baixa, esse ponto de participação é o que vai contar. Então depois vocês só passem para os colegas, por favor, para eles pensarem nisso e passar a assistir nossas aulas, tá? Pode deixar. Ok. Então, eu vou fazer o compartilhamento de tela do material que eu preparei para vocês. O primeiro material de física vai falar sobre calorimetria, tá? Então, nós vamos falar de temperatura. Eu preparei um material bem tranquilinho hoje. Eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim. Esse Tá dando pra ver. material, ele não é meu. Eu peguei ele de um professor Renato Brasil. Eu gostei muito, achei ele bem explicativo. Por isso eu estou utilizando, tá? Uhum. Então, ó, então o tema é temperatura e calor, tá? Que nós vamos estudar. Então, ó, termologia, né? Termo é igual calor e logia significa estudo. É a parte da física que vai estudar o calor e todos os seus efeitos sobre a matéria. E o nome científico dessa disciplina é termometria. A termometria, né, vai estudar essas medidas de temperatura e todos os efeitos que ela provoca. E também a variação. Aqui a gente tem um exemplo. Nós temos aqui, ó, um cubo que a gente fala, vamos chamar de corpo frio. Prestem atenção que jeito que estão essas moléculas aqui, essas partículas. Tá vendo que quando frio elas são menos agitadas? Esse borradinho que tem após essas partículas é como se fosse a agitação delas. Então elas são menos agitadas, são mais distanciadas umas das outras. Mas quando eu aqueço esse corpo, percebem a diferença das partículas? Elas começam a se agitar, né? Ficam bem mais agitadas. É isso que acontece quando um corpo ele muda a sua temperatura, ele recebe calor. Então todos os corpos eles são constituídos por partículas e essas partículas elas sempre vão estar em movimento. No exemplo anterior vocês podem ver que elas não estão paradas. Professor, não estou vendo nada movendo aí. Mas vamos fingir que isso aqui atrás delas é como se elas estivessem se movimentando, tá? Então seria isso. Esse movimento é o que a gente chama de energia interna do corpo. E também é o nível dessa energia, né,
que vai depender da velocidade dessas partículas para elas se movimentarem. Então, no estado de aquecimento de um corpo vai fluir no estado da agitação dessas partículas. É o que a gente chama de estado mais acentuado, à medida que esse corpo vai ficando mais quente. Quer dizer que quanto mais calor esse corpo receber, mais agitado vai ficar essas partículas. E a definição de calor, eu quero que vocês prestem atenção nisso, para vocês diferenciarem uma definição de outra. É a energia térmica em trânsito, quer dizer que é aquela energia que está em constante movimento. E também a energia que ela é transferida de um corpo para o outro. Então, calor é energia em trânsito, ou seja, é a energia que está sempre em constante movimento, sempre sendo transferida de um corpo para o outro, tá? Estão compreendendo? Sim. Ótimo. Se tiver dúvidas, sabem, né? Não deixem de perguntar, por favor. Ok. Então, de acordo com o J Quest, né? O amor é o calor que aquece a alma. Aí tá aqui, ó. Por favor, parem de me amar, porque o calor tá grande. Ai, gente. Então, assim, outro exemplozinho aqui, ó. O gelo recebe calor, ele vai mudando o seu estado, né? Então, calor é a energia que vai fluir de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, a unidade que representa qualquer forma de energia é o joule, tá? O joule ele vai designar o calor e ele é adotado como uma unidade prática denominada caloria. Então, 1 cal é igual a 4,186 joules, tá? Isso aqui é só para vocês saberem que é a unidade que a gente vai usar, tá bom? Ok. Professor, nós vamos dar isso aqui, né? Eu vou passar a definição para vocês de conversão depois, tá? Nos exercícios. Uhum. Então, é mais fácil a gente segurar uma panela quente com um cabo de madeira do que com um cabo de metal. É uma pergunta, claro, né? A resposta é bem óbvia, né? Bem óbvio. Então, ó, o calor ele pode se propagar por 3 maneiras. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais de definição. Por condução, por convecção e por irradiação, tá? Então, o calor ele se propaga desses 3 modos. Condução. Agora a gente vai entender a definição de cada um, tá bom? A condução é a transmissão de energia térmica de uma partícula a outra. Isso é condução. O que eu tenho? Eu tenho uma energia térmica, né? E eu vou transmitir essa energia de uma partícula para outra partícula. Isso eu chamo de condução, tá? Simplesinho, né? Olha aqui o exemplo, tá vendo? Então, eu vou transmitir essa energia térmica dessa partícula vermelha para essa partícula azul. Deem uma olhadinha. Inicialmente, quando está começando a receber calor, ela é toda vermelha. Quando ela recebe o calor, ó, vai mudando, tá vendo? As cores, como se fosse um infravermelho. A convecção é a transmissão de calor que se dá pelo deslocamento de uma determinada massa de matéria. Isso a gente chama de convecção. Então, quando eu falo de corrente de convecção, eu estou falando, por exemplo, de uma panela que está fervendo uma água. O que acontece? É a transmissão do calor que se dá pelo deslocamento de uma determinada massa de matéria. Tá vendo o exemplo aí? Como que é? Tá vendo? Sim. Já a irradiação é a transmissão por meio de raios infravermelhos, como por exemplo os raios provenientes do Sol, radiação solar, tá? Sobre a Terra. Essa radiação solar, ela vai transmitir um calor, né? Esse calor tem uma temperatura, então eu tenho que a temperatura do Sol, ela é sempre maior que a temperatura da Terra, tá? Ok. Tranquilo? Dúvidas? Sim. Não. Nenhuma. Então, ó, Boa. equilíbrio térmico é o estudo onde a temperatura de 2 ou mais corpos são iguais.
Então, quando eu falo em equilíbrio térmico, eu estou falando que a temperatura de dois corpos é a mesma. Assim, quando o corpo está em equilíbrio térmico em relação a outro, cessam os fluxos de troca de calor entre eles, tá? Então, olha só, equilíbrio térmico é quando o estado onde a temperatura de dois corpos ou mais corpos são iguais. Quando isso acontece, vai cessar os fluxos de troca de calor entre eles. Então, exemplo, quando uma xícara de café é deixada por certo tempo sobre a mesa, ela esfriará até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente em que está. Ficou clara essa definição? Sim. Sim. E aí, ó, um objeto, né, que nós utilizamos para medir temperatura é o termômetro. É um objeto, um aparelho, né? Ele é utilizado para medir a temperatura do corpo. Então, o que se utiliza no termômetro? O mercúrio, em estado líquido. É um metal que ele vai dilatar, né, com facilidade. Então, ele é colocado em um pequeno reservatório, que é o que a gente chama de bulbo, que é isso aqui, e ligado ao tubo capilar do vidro, tá? Uhum. Isso aqui, tá bom? E a gente tem os digitais, né, que é com demonstração com a bateria, mas é o mesmo procedimento. A diferença é que ele vai mostrar a numeração, tá? Em números mesmo. Mas tem o mesmo processo, tá bom? E aí o termômetro, olha só, tá vendo? O tubo capilar é o que tá lá dentro, tá? Aí o bulbo é sempre a ponta. Substância termométrica é o líquidozinho, ó, de mercúrio, tá? E é ele que dilata, e essa é a escala, que vai de 0 a acima de 37 graus, né? Já a escala termométrica, ela é calculada por alguns cientistas importantes, né? Ela foi descoberta por eles, por isso ela tem o nome deles. No Brasil, o que mais a gente utiliza, né? E também a que a gente utiliza e também a grande maioria dos países é o do físico sueco Andrew Celsius. Ele que é a escala dele que a gente utiliza, representada por esse símbolo aqui, ó. Tá? Isso aqui significa Celsius, tá? Uhum. Nos Estados Unidos, né, fabricante de aparelhos meteorológicos é o Daniel Fahrenheit. Então, eles utilizam a escala de Fahrenheit, representada por esse símbolo. E, no geral, né, utilizado em trabalhos científicos, o engenheiro físico inglês William Thomson Kelvin, utilizamos ele em todos os países para calcular, fazer cálculos científicos, tá? E é representado pela letrinha K. Então, essas escalas, ó, a gente utiliza, ó, sempre são em 100 divisores, aí a gente tem Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente vai aprender com o exercício a fazer a conversão dessas escalas, tá bom? Uhum. Então, a dilatação dos corpos, né, vai acontecer quando ocorre o aumento das dimensões de um corpo, né, quando a temperatura ela é aumentada. Então, ó, observação 1. Quando o corpo é resfriado, acontece a contração. Observação 2. A dilatação ela vai variar de acordo com a substância que o corpo é formado. Então, depende muito do material em que esse corpo é formado para ele se dilatar, tá? E aqui tem só uma imagem, né, representando onde pode ocorrer essas dilatações, ó. Junta, tá vendo? De expansão, aqui a gente tá vendo ferro, tá vendo? Só imagenzinhas mesmo. Então, por hoje eu preparei somente isso para vocês, uma coisa bem tranquilinha mesmo, só para exemplificar e dar introdução ao conteúdo. Dúvidas? Não. Perguntas? Não, professora, tá de boa. Vocês têm alguma pergunta sobre as nossas disciplinas? Ó, professora, Querem saber de tá. alguma coisa?
pergunta aqui fora do contexto aqui da aula. Tem nada É não, que pra mim esse tempinho eu é deixei pra, pra isso. é pra mim saber se vai ter mais outras aulas por agora. Johnny, você vai ter mais uma aula. As aulas de vocês serão 6 aulas por dia. A primeira começa às 7h30. Aí é um intervalo de 10 minutos para cada aula, tá? Aí a última termina 11h20. Começa agora às 10h50 e termina 11h20, Ah, sim. tá? Entendi. Hein? Capaz que hoje as professoras estão passando mais para explicar e, tipo, na próxima aula que vai rolar mais atividade, né? Depende da professora. Eu mesma eu gosto de dar a primeira aula introdução do que eu vou trabalhar. Mas já tem professor que já gosta de ir pros cálculos. Você é louco. Não, professora, eu tenho que pegar as atividades no colégio, igual eu fiz ano passado, porque eu moro na aldeia. Aham. Você vê, a net hoje aqui acabou do nada. Eu até comprei um plano aqui para mim fazer as aulas, sabe? Eu dizia para Sim. Juliana, capaz que eu vou ter que pegar as atividades lá na escola e Uhum. fazer manualmente, porque eu trabalho de tarde também, né? Então muito corrido para mim. Então faz assim, Johnny. E assim, quando você puder não faltar as aulas é bom, tá? Pra você ter esse ponto de É mais fácil aprender, né? isso, até melhor pra aprender, tá? Mas Porque é que nem eu falei pode falar. pode falar, eu te interrompi, desculpa. É que nem eu falei com a Jéssica, que ela me passou algumas coisas aí das aulas passadas que eu dei uma perdida, mas eu tô sempre procurando estar informado, que é, né, melhor até. Ótimo. Parabéns, continue assim, viu? É aquilo que você perder, pega com a colega. A Jéssica sempre tá presente nas aulas, né, Jéssica? Sim. É muito difícil ela não assistir, né? Desde o ano passado ela assiste as aulas. Sempre vai procurando, embora eu vou postar as nossas aulas lá no Google, lá no Classroom, tá? Aham. Então, Uhum. qualquer dúvida que vocês tiverem, volta no conteúdo, deem uma olhadinha. E também me parece que nós seremos inseridos no grupo de WhatsApp de vocês. Isso E vai será ser, que vai voltar as aulas presencial? não A senhora assim, tem tem uma noção? Tem uma conversa, mas não é nada definido ainda, que em março pode ser que volte o sistema semipresencial, tá? Mas assim, só 30% do público de alunos. Quer dizer Ah, que vai ter um rodízio. 30% irá uma semana, depois fica uma semana em casa e vai os outros 30% que não foi. Entendeu? Então vai ser por meio de rodízio. E você é louco, ainda vai dar mais assim, tempo. continuando com as gravações das videoaulas para postar para aqueles que têm internet e tudo e podem assistir de casa. Mas não é nada definido, é só uma suposição de retorno em março. Entendi. Nossa, podia voltar logo, deve dar maior problema, né, para professor, para essas aulas, para o É trabalho, né? verdade. Nossa, dá pra você ver. Ano passado já dava trabalho com gente dando só 2 aulas, tendo que postar tudo, né? Agora são 6 aulas por dia, tendo que postar todas essas videoaulas. É bem mais trabalhoso mesmo. E outra coisa também é assim, eu acredito que presencialmente a gente só retorna quando tiver uma vacina eficaz e todos tomarem. Ai, Antes credo. disso, não volta não. Na minha opinião, não volta, sabe? Logo virar um jacaré. Tô Mas, zoando. para esse ano, a qualquer momento a gente volta, nem que seja dessa forma que eu falei, 30% dos alunos a cada semana. Ah, espero, será uma BO. Ficar assistindo aula online. É verdade, concordo. É mais trabalhoso tanto para nós como para vocês, né? O Não, para contato aluno assim, mas sabe, mas de boa, mas o bagulho é atenção para aprender, sabe? Sala de aula, mas é bem mais, sabe, você fica mais ligado no assunto. isso é verdade. Sem contar que você tira sua dúvida ali, né? Faz os exercícios lá mesmo. É bem melhor. Mas Deus nos ajude aí, né? Só Ele sabe quando vai mudar essa situação. É até engraçado que parece que o Covid ele entra de férias, depois ele volta. Uma BO. Umas coisas voltam a funcionar normalmente e tá de boa. De repente, já diminui de novo. Eu falo desse jeito, que é até Mas engraçado. é porque nós somos brasileiros e nós não colocamos na nossa cabeça
que o certo a se fazer é ficar em casa, sair só se necessário, sair de máscara, etc, etc. Sim, Tem muita gente indo pra festa, não tá respeitando, e aí só vai piorando. só Mesmo. piorando, né, Jéssica? Só vai. Eu tava. E outra coisa também, meninos, é o nosso retorno, mesmo que seja 30%, vocês podem se preparar, porque as medidas de segurança elas são bem extremas. Muito Nossa. extremas mesmo. Então, assim, vão ser disponibilizados para vocês máscaras. A cada 3 horas vocês vão ter que trocar as máscaras. Aí vocês vão ter que levar água de casa, não vai poder tomar da escola. Então tem toda uma medida. Uniforme, vocês vão ter que vestir na escola, ter que tirar. Então vai ter tem todo esse trabalho, sabe? Nossa senhora. Mas É, Isso vai ser bem Não. complicado. vai ser complicado. Eu acho assim que para nós do ensino médio vai ser difícil, mas acho que por vocês serem maiores, vocês acham que eu acredito que vocês serão mais conscientes em seguir essas normas, né? É, Mas né? Ah, tem. Tem mas né, tem que os meninos do vespertino que são pequenos ainda. Ah, tem gente que estuda aí mesmo aí que eu vejo na parte de festa, professor. Postando. Ela não Então, tá nem aí, não. não tá nem aí, né? E, gente, o Covid, ele é uma coisa séria. Não é Pois é. brincadeira. Mata as pessoas mesmo e casos, assim, terríveis. Vocês viram lá em Manaus, né? Faltando oxigênio até para ajudar as pessoas. Muitas pessoas morrendo asfixiadas. Deve ser uma coisa horrível. Horrível. Por isso a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não é brincadeira, né? Ah, professor, ninguém leva a sério, não. Só leva a sério quando um da família ou algo do tipo pega, sabe? É verdade. Porque quando a gente ainda tem o milagre de Deus de alguém escapar, amém, né? E quando não? Eu conheci mesmo, conheço várias pessoas que perderam entes queridos por causa dessa doença ano passado. Então, graças a Deus na minha família não houve com ninguém, mas muitas pessoas próximas teve casos. Então tem que cuidar mesmo, tem que conscientizar e tudo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente voltar, mesmo que seja por rodízio, né, de Uhum. alunos, nós, professores, vamos ter que dar aulas de luva. Vamos ter que usar luvas, pra vocês terem ideia, além das máscaras de proteção. Ah, Vai ser professor, bem complicado. Até se Sim, eu acho, adaptar. eu acho sim, mal errado isso, né? Porque, tipo assim, a parte de comércio aberto, esses lugares de choperia, bar, esses negócios, isso daí escola mesmo não pode, né? Da hora isso. Ah, pelo amor de pois é, Deus. é verdade. É triste, mas é bem a realidade. Acho que eles alegam que por ser escola a gente fica muito mais próximos, né? Hum, Mas se for para Tá doido. comparar um bar, o povo tá tudo na mesma mesa. É, Pois é. esses Tudo na campos de mesma futebol mesa. aí, rolando a parte de jogo, Isso é não dá verdade. nada. É difícil, né, gente? Mas é bem a realidade mesmo. Mas vamos que vamos aí, né? Vamos tentando nos adaptar e o que tiver que vir, vamos tentar fazer o melhor, né? Até a Sim. gente voltar à normalidade e tudo. Creio que, por mais que seja que demore, mais uma hora vai chegar. Uma hora Assim chega. esperamos, né? É, logo também as vacinas já estão sendo testadas. O primeiro grupo a testar essas vacinas será os idosos, depois passa para nós e assim vamos indo, né? Érica, você chegou atrasada, Érica. Perdeu toda a explicação da aula. Tá ouvindo? Eu acho que ela nem está ouvindo. Então, meninos, foi bom Tá estar com legal. vocês. Revê-los Igualmente. novamente, tá? Vou postar lá no Google Classroom, aviso os colegas lá. E Ok. fala para eles Senhora. participarem, não deixar de participar. Fiquem com Deus, viu? Com Deus. Amém. Deus tá amém. Abraços, tchau. Tchau.